Já saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Também queremos cumprimentar você que está nas redes sociais, com a graça e a paz, você que está no Facebook, você que está pelo YouTube. Que Deus te abençoe ricamente. É um prazer imenso ter você conosco, mesmo distante, mas está participando deste culto de louvor e adoração, aquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10. Você abra a sua Bíblia, você ligue a sua Bíblia. Hoje temos, graças a Deus, vários recursos para lermos a palavra do Senhor. Temos aqui também, se você não achou, o Diácono Guilherme já projetou aqui também na nossa parede aqui. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza em esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque, partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, você tem certeza da sua salvação? Como eu posso saber que eu sou um salvo? Certamente você já ouviu essa pergunta, ou já se fez essa pergunta. Será que eu sou salvo? Como responder a esse questionamento? Quando as pessoas nos falam isso, olha, mas quando você fala que é salvo, você tem certeza? Como responder para nós mesmos ou para os outros esse questionamento? Será que a Bíblia tem resposta para isso? Para essas perguntas, de termos certeza da nossa salvação, como saber que somos salvos? E a verdade é que sim, queridos. A Bíblia tem resposta. Por isso que nesta noite, o nosso tema na mensagem é características de um novo nascimento. O que são características? São qualidades, são particularidades. E é olhando para esta carta de Paulo, a igreja de Tessalônica, que nós queremos meditar com os irmãos e ver as evidências de um novo nascimento na vida de um povo. A carta, amados, de Tessalonicenses, essa primeira carta, ela foi, a fundação dessa igreja ocorreu na segunda viagem missionária de Paulo.
O Espírito Santo orientou Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, a viajarem através do mar Egeu em direção à Macedônia, conforme vemos em Atos 16. Esse foi o início da pregação do Evangelho na Europa. Depois de pregar em Filipos, Paulo e Silas viajaram para Tessalônica. Paulo trabalhou com Silas em Tessalônica, mas conforme a Bíblia, eles ficaram ali 3 sábados e depois foram expulsos da cidade pelos judeus, conforme Atos 17. Mais tarde, Timóteo, que tinha ficado mais Silas em Tessalônica, relatou a Paulo o que os santos de Tessalônica tinham permanecido fiéis, mesmo diante da perseguição, e que a influência deles estava se espalhando. Então você vê, Paulo ele fica 3 sábados pregando na sinagoga. Há alguns comentaristas que dizem que Paulo passa mais de 21 dias ali, porque embora a Bíblia faz uma referência a 3 sábados, mas eles possivelmente, Paulo pregando nas ruas, nas praças, tenha ficado. Mas o fato é que houve uma perseguição e Paulo tem que ir embora. E foi pouco tempo de ensino. E Paulo fica preocupado. E aí Timóteo vem e relata como a igreja tinha crescido e se fortalecido. E aí Paulo escreve esta carta para relatar alguns pontos sobre a igreja, alguns elogios, e eu queria ver com você nessa noite, nessa exposição dessa carta. O primeiro ponto que nós encontramos aqui, queridos, é a saudação. Veja comigo o verso 1. Paulo diz: Paulo e Silvano, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui rapidinho a minha Bíblia do celular, que ela tem uma versão diferente aqui. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Olha que algo coisa interessante, queridos. É essa menção que Paulo fala. Ele diz, se você ler a primeira carta de Coríntios, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas aqui ele inverte, ele diz, a igreja em Deus. Os tessalonicenses em que estão em Deus. E aqui eu já começo a aprender a primeira lição, que a base da nossa vida tem que estar firmada em Deus e em Jesus Cristo. A igreja precisa ter como alicerce o Senhor Jesus. Porque se nós não temos Cristo como alicerce da nossa vida, nós apenas somos meros religiosos que trocamos de religião, mas nunca houve uma conversão. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele diz o seguinte: uma organização eclesiástica pode parecer igreja, pode agir como igreja, pode falar como igreja, mas se esse fundamento está faltando, ela nunca é ou foi igreja. Então, queridos, eu e você, que professamos o nome de Cristo, precisamos entender que o alicerce da nossa vida é Jesus. É Cristo que nos sustenta. Lembra-se, em Mateus, o Senhor Jesus deixa isso bem claro. No capítulo 16, do verso 18, quando ali o Senhor Jesus questiona os discípulos dizendo, olha, quem o povo diz a meu respeito? Uns dizem, olha, Senhor, uns dizem que é João Batista, que é Elias, que é alguns dos profetas. Ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E desde agora eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta verdade que você declara, eu edifico a igreja. Então, para eu e você termos uma caminhada firme no cristianismo, para começarmos bem, temos que entender que Deus tem que ser a base da nossa vida, porque senão nós somos simplesmente convencidos e simpatizantes da fé. Segundo ponto que Paulo vai esclarecer, ele fala sobre ação de graça. Está no verso 2 e 3. Veja, Paulo ele louva a Deus, ele agradece a Deus pela vida deles e fala dos fundamentos da fé cristã. Nesse versículo 3, e utiliza 3 adjetivos
para qualificar quais são esses alicerces. Veja, ele diz: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, ou da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, irmãos, o que Paulo, ele começa a dizer isso. Primeiro, ele fala sobre a operosidade da fé. A expressão aqui no grego de operosidade não é de uma fé operosa, não é de uma fé guardada no coração, mas é de algo visto, de algo que é praticado, de algo em que as pessoas observam essa fé. Não é uma fé que eu guardo no meu coração, mas é uma fé que é praticada e é perceptível. Ou seja, muitas pessoas podem dizer assim: eu tenho uma fé em Deus, mas é uma fé que não é demonstrada. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 16, Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Veja, Jesus nos chama para vivermos a sua luz, vivemos o Evangelho de tal maneira que as pessoas vejam essas obras serem praticadas. Vejam essa fé ser exercitada. Para que os homens vejam as nossas obras e não glorifiquem os homens, mas glorifiquem a Deus. Então Paulo elogia a eles que o primeiro fundamento da fé cristã neles é uma fé operante. E segundo alguns comentaristas, Paulo está expressando sobre a evangelização que a igreja estava tendo. A prática da evangelização. A segundo ponto, queridos, Paulo usa sobre a abnegação do vosso amor. O amor produz serviço intenso. A palavra usada por Paulo para abnegação no grego é kopos. Ou seja, a ideia é trabalho exaustivo, labor. A palavra denota um trabalho árduo e cansativo, que envolve suor e fadiga. Irmãos, nós evidenciamos o nosso amor por Cristo, não por aquilo que nós evidenciamos nosso amor por Cristo por aquilo que fazemos para Ele. Nós demonstramos o nosso amor ao próximo, não apenas em palavras, mas em atitudes concretas de serviço. Então, o amor que aquela igreja tinha era um amor prático. Era um amor praticado, que se dedicava aos outros. A gente pode olhar aqui e dizer assim: eu te amo, cara. Ou eu amo o presbítero Edinaldo. Eu amo o Antoniel. Mas eu sei que eles estão passando situações difíceis. E eu sei que eu posso ajudar e não faço. Que amor é esse? João, em 1 João 3,18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de obras e em verdade. Eu não posso olhar para o irmão João Paulo e dizer assim: olha, meu irmão, eu te amo, vai saber que ele está passando situação e não fazer nada por ele. Tiago disse que eu cometo pecado. Então, a evidência da salvação da vida daquele povo era uma fé operante, um amor prático, mas também uma esperança firme. A palavra que Paulo usou para firmeza no grego é rupomone, que significa persistir com paciência, constância e perseverança. A esperança deles, amados, estava firmes em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Há um ditado popular que diz assim: olha, a última esperança é a que morre. E isso é verdade, se a sua esperança não for Cristo. Se você está colocando a sua esperança nos governantes deste mundo, ou em qualquer pessoa, ou na sorte, ou em qualquer coisa, querido, a sua esperança vai falhar. A sua esperança irá naufragar, irá acabar. Mas aquela igreja, eles estavam esperando em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Era algo constante, perseverante. E lembre-se, eles sofreram perseguição. Eles estavam sofrendo.
E Paulo começa a elogiar eles pela essa fé operante, por este amor perceptível e por essa esperança constante que não desanimava diante das perseguições e lutas da vida. Quantos cristãos hoje têm deixado o caminho por causa de situações difíceis? Detalhe, irmão, não é nem perseguição por causa do evangelho. É simplesmente porque talvez não conquistou aquilo que queria conquistar, ou porque queria um emprego melhor, uma casa melhor, queria isso ou queria aquilo e não conseguiu e tem deixado Jesus Cristo. Não é perseguição. E aqui a igreja estava sofrendo perseguição. Crentes estavam morrendo por causa da fé. Mas eles tinham uma esperança constante em Deus. Onde está a sua esperança, meu querido? E dentro das situações difíceis, a quem você recorre? Sua esperança está em Jesus Cristo? Ou está esperando que algum político ganhe a eleição deste ano e te proporcione um serviço? Terceiro ponto. Primeiro ponto, Paulo dá ação de graça. Segundo ponto, Paulo reconhece os fundamentos da fé na vida deles. Terceiro, Paulo reconhece a reeleição deles. Veja comigo o verso 4. Reconheço, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Mas o que é a eleição? A eleição é um ato livre da escolha divina, por meio da qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, escolheu em Cristo para salvar. Ela não é uma desculpa para o pecado. Semana passada eu estava ali no centro conversando com uma colega na loja dela, e eu falando, a gente começou a debater sobre a doutrina da eleição. Ela disse, então se você é salvo e não perde a salvação, então eu posso viver de qualquer maneira que eu vou para o céu. Aí eu disse, claro que não. Porque a eleição não é desculpa, porque eu sou salvo, eu posso viver agora pecando. A eleição não é uma desculpa para o pecado, mas um estímulo à obediência. A eleição deve ser evidenciada com humildade e não manifestada com arrogância. Nossa, olha, eu sou salvo em Cristo, você não é. William Hendricks sintetiza essa gloriosa verdade em vários pontos. O que é a eleição? Hendricks diz, a eleição, ela ocorre desde a eternidade. A eleição se torna evidente na vida. A eleição é soberana e incondicional. A eleição é em Cristo. A eleição é para a salvação. A eleição é para uma vida santa e irrepreensível. A eleição é mediante a fé na verdade e santificação do Espírito Santo. A eleição é imutável e eficaz. A eleição tem como fim principal a glória de Deus. Ou seja, dizer que sou um eleito, mas isso não traz evidência na minha vida, a minha vida não mostra que sou. Dizer que sou um eleito, que sou um salvo, mas não glorifica a Deus, reveja a sua salvação. Reveja se você é um salvo. Porque como viver uma salvação se a minha vida não glorifica a Deus? Então Paulo reconhece essa eleição da vida deles. E no quarto ponto, Paulo fala da pregação do Evangelho e relembra como esse Evangelho chegou até eles. Nós encontramos isso no verso 5. Veja comigo, porque ele diz, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, que fomos entre vós por amor de vós. Veja, amados, Paulo ele diz uma coisa muito interessante, porque o nosso Evangelho não chegou somente em poder, em palavras, mas em poder. E Paulo aqui relembra Atos 17. Se você ler Atos 17 em casa, você vê como ocorreu a evangelização. Queridos, na história da igreja não se viu ainda uma igreja ser formada com apenas 21 dias de pregação. Não se sabe ainda, eu não conheço. Fora a igreja de Tessalônica, em 21 dias, formasse uma igreja com tais qualidades. Com tais transformações. Por quê? Porque isso é o poder de Deus que opera.
E Paulo deixa muito isso claro, ele enfatiza muito isso sobre o que é o poder de Deus, que muitas vezes talvez eu e você não temos menção disso. Nas cartas dele, ele sempre faz questão de falar do Evangelho, que é o poder de Deus. Se você ler Romanos 1,16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. 1 Coríntios 4,20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em línguas persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus, que quebra o coração mais duro, que traz convicção ao homem mais ateu, que tira todo argumento de qualquer religioso, que quebra qualquer idolatria. Eu me lembro, quando eu estava lá no Nordeste, na época que estivemos lá de 2011 a 2013, e um casal começou a frequentar a nossa igreja. E lá em detalhe, nessa cidade, irmão, é que muitas casas lá, eles constroem as casas e na frente eles constroem um altar. É tipo como se fosse uma janela fechada, mas tem um altar e tem uma imagem, uma santa. E lá coloca vela, coloca tudo. E tem uma família que fez isso. A rua é assim, a casa das várias famílias, e cada casa tinha uma santa. E esse casal começou a frequentar a nossa igreja. E começamos a dar o estudo, e nós ministrávamos o estudo conhecendo Jesus. E decorreu o pessoal: ô pastor, mas você não vai falar com os irmãos lá para tirar a santa da casa? Eu disse: eu não, irmão, você é doido? Vou arrumar confusão com a família? Deixa quieto, deixa Deus agir. E aí a gente começou o primeiro estudo, o segundo, lá no sexto estudo, mais ou menos 6 para 7, que a gente ia na casa deles, dava 1 hora por dia. Ele disse assim: ô pastor, adorar a imagem, adorar o santo é pecado? Eu disse: irmão, é. Isso onde é que está? Na Bíblia. Tem na Bíblia? Você tem. Isso onde é que está? Eu sei, Êxodo 20. Aí lemos Êxodo 20. Aí ele olhou para mim e disse: e o padre sabe disso? Eu disse: se não sabe, deveria saber. E se por que ele não prega? Eu disse: boa pergunta. Aí no outro dia, ele foi lá e arrancou a imagem. E detalhe, irmão, depois eu vim saber que 1 semana antes, o pai dele tinha chegado para ele e tinha dito: olha, você agora é crente, tira a santa, não é para você estar com ela, mas na sua casa. Mas ele preocupado com a família, mas aí ele, quando a Bíblia abriu seus olhos, caiu por terra todo medo, toda angústia, de querer talvez criar confusão. Por quê, irmão? Porque o Evangelho é o poder de Deus para abrir os olhos dos cegos. Você tem alguém na sua família que talvez você olhe e diga assim: olha, esse meu tio, essa pessoa, essa não tem jeito não. Meu irmão, prega o Evangelho para ela. Ele é o poder de Deus que transforma. Quer ver um exemplo grande? Você. Ou eu e você estamos aqui porque nós somos 10. Estamos aqui por causa do Evangelho, que um dia foi pregado e os nossos olhos foram abertos. Por quê? Porque ele é o poder de Deus, diz Paulo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quinto ponto, queridos. Paulo agora passa a falar da manifestação desse poder do Evangelho, que está no verso 6 a 10, e como ele repercutiu na cidade, na igreja e nas cidades. Veja comigo, verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. A palavra imitadores, mimetai, de onde vem a palavra mímica, essa é a palavra que Paulo usa para imitadores. Paulo começou a dizer para eles: olha, vocês têm vivido, seguindo os nossos exemplos e o do Senhor. Aquela igreja, irmão, ela começou a imitar os missionários, imitar Jesus. Olha o elogio que Paulo fala: vocês são imitadores nossos, imitadores do Senhor. Isso é tremendo, é um elogio tremendo que Paulo faz nessa igreja.
Lembra que lá em Atos 11, 26, em Antioquia, a Bíblia diz que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Querido, Paulo está elogiando porque diz, olha, vocês estão vivendo conforme Jesus. Aí vem uma pergunta ao meu coração. A minha prática de vida, a sua prática de vida, imita o Senhor Jesus? Você hoje, querido, que está aqui na igreja, você que está pela internet, eu que estou aqui no púlpito, será que a nossa prática de vida tem imitado a vida de Jesus? Será que as pessoas olham para nós e dizem assim, ali vai um imitador de Cristo? Aquele homem, aquela mulher imita o Senhor Jesus? Porque Paulo está dizendo isso à igreja. Eles são imitadores. Isso é muito forte. Eu acho que se Paulo voltasse à vida hoje, muitas igrejas seriam reprovadas por ele. Baseado na palavra do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso sobre imitador, querido? Eu não estou falando de perfeição. Cristo não espera do seu povo que sejamos perfeitos, pois se assim fosse, nós poderíamos satisfazer a ira santa de Deus. Mas Cristo quer dos seus escolhidos obediência. Cristo não sabe que eu e você não é perfeito. Jesus sabe que eu e você vamos pecar. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Lembre-se, nós fomos libertos do poder do pecado, mas ainda temos a presença do pecado. Mas essa igreja aqui, irmão, Paulo diz que eles são imitadores. Eles procuravam viver imitando o Senhor. Outra coisa que Paulo diz no verso 6, ele diz que mesmo que meio às lutas, eles receberam na alegria do Espírito Santo. As lutas não desanimaram eles. O Evangelho é tão maravilhoso, de que mesmo com as lutas que vêm sobre nossa vida, ele produz alegria, esperança e convicção no Senhor. Eu sei, irmão, que a gente quando passa luta, não vamos ser hipócritas, não estou dizendo isso, a gente desanima, com as lutas a gente fica triste por causa de situações difíceis, de enfermidades, de desemprego, por alguma situação, bate a tristeza no nosso coração. Somos seres humanos. Agora, perder a fé, a esperança no Senhor, jamais como cristãos. Eles estavam debaixo de perseguição. Paulo diz, verso 6, recebestes a palavra em muita tribulação, mas também com alegria. Eles estavam alegres. E Paulo diz, em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é coisas materiais, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não está baseado naquilo em que eu tenho, mas naquilo que Deus é. Não, a minha alegria em Deus, o meu servir a Deus, não está no que Ele me proporciona, mas em quem Ele é. No verso 7 a 8, Paulo agora para de falar de imitadores e passa a falar de modelos. Vejam, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque partindo de vós se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. A igreja não apenas seguiu o exemplo de Cristo e dos missionários, mas também se tornou exemplo para os demais crentes. A palavra utilizada por Paulo para modelo é tipos, que significa marca visível, cópia, imagem, padrão e exemplo. Veja, Paulo agora está elogiando eles porque eles não são imitador, mas agora eles são exemplos para outras igrejas. Eles agora não são somente influenciados, eles agora estão influenciando. Eles não agora só aprendem, mas ensina. Eles se tornam inspiração para os crentes da província da Macedônia. Eles se tornam luzeiros, tanto para os de perto, como também para os de longe. E o interessante, querido,
é se você olhar no mapa bíblico, quando Paulo fala para os crentes da Macedônia e da Acaia, se você olhar no mapa bíblico que tem na sua Bíblia, você vai ver que Tessalônica, ao norte da Macedônia, onde estava Tessalônica, você encontra a igreja de Filipos. Mais um pouco abaixo ao sul, você encontra a igreja de Bereia, os crentes de Bereia. Mais embaixo um pouco, você encontra os irmãos de Corinto. Corinto ficava mais ou menos a 70 quilômetros de Atenas, então dá mais ou menos 100 e pouco, ou 200 talvez, aproximadamente, de Tessalônica. Mas você vê nessa questão geográfica, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha Zoom, não se tinha nenhuma tecnologia, simplesmente a fala, algumas cartas, mas a Bíblia, Paulo disse que toda a Macedônia ouviu a fé desses irmãos e como eles se tornaram modelos. E isso bate forte no meu peito. Isso me questiona muito, porque me vem outra pergunta. Na minha casa, no meu trabalho, na rua, na escola onde eu estou influenciando alguém? O evangelho que eu vivo influencia as pessoas? O evangelho que você vive, aonde você mora, onde você está, na sua vizinhança, ele tem influenciado as pessoas? Porque os crentes de Tessalônica estavam influenciando os demais crentes e por todo lugar se havia repercussão. Você influencia ou somente é influenciado? Esse evangelho, esse cristianismo seu e meu, as pessoas dizem o que sobre ele? Isso é para a gente pensar, como crentes convertidos. Temos que ter isso em mente, queridos, que precisamos inspirar as pessoas quando falamos de Cristo. Eu gosto muito daquele texto de Eliseu. Eliseu, quando passa, aquela mulher diz, olha, sempre que eu vejo ali, vai passando um homem de Deus. Eliseu não fala nada para aquela mulher, mas ela viu nele um homem de Deus. Precisamos ter isso na nossa vida, querido. E quando Paulo fala de repercussão, a ideia é de propagação. Não só os crentes falavam, mas o povo falava. Se Parque Novo Mundo pudesse ser conhecido em Limeira, começasse a influenciar de tal modo que rádio, televisão, as pessoas começam a dizer, olha, ali no Parque Novo Mundo tem uma igreja, olha, ali é diferente. Não estou dizendo que a gente não é cristão, pelo amor de Deus. Ali tem uma igreja, pode ir lá, olha, Deus é presente ali, como seria maravilhoso para a glória de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, queridos, 98 mais ou menos, eu participei dessa experiência. Na nossa cidade, Sertão da Paraíba, 15 mil habitantes, mais ou menos a cidade. Nossa igreja era do tamanho dessa aqui, 3 vezes menor. Esse lado aqui, desse banco, dava a nossa igreja. Igreja pequenininha, simples. Mas chegou um tempo que houve uma repercussão na cidade. Nós não sabíamos. E quando a gente começava a falar e evangelizar, começava a falar, mas vocês são de que igreja? Da missão tal, tal, tal. Eu dizia, eu sei qual é. É a igreja do amor. Sabe, aí aquilo começou a mexer conosco. Então, por que a igreja do amor? Não, porque a gente vai lá, vocês nos recebem tão bem, vocês tratam as pessoas tão bem, vocês trabalham aqui, fazem isso. E começou a falar dos trabalhos da igreja, das evangelizações, dos trabalhos sociais que a gente fazia. Sabe, irmão, e isso é impactante e ao mesmo tempo prazeroso. Porque a igreja é conhecida. Lamentavelmente, no passado tempo, ela perdeu um pouco essa peculiaridade, mas, sabe, e isso é tremendo quando a igreja passa a ser conhecida. E a igreja precisa ser conhecida no bairro, na cidade. As pessoas precisam saber que nós estamos aqui, influenciando vidas, mudando vidas. Veja, Paulo diz que eles são imitadores, mas eles também são modelos. Verso 9, Paulo elogia pela libertação dos ídolos. Veja, ele diz, porque eles mesmos, quem? O povo anuncia que de vós, qual a nossa entrada que tivemos entre vós, e como vos converteste dos ídolos
para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, em Tessalônica havia muitos ídolos. Na época de Paulo, a cidade de Tessalônica tinha aproximadamente 40 mil habitantes. E ali moravam pessoas de toda parte do Mediterrâneo. Em Tessalônica havia egípcios, havia trácios, que eram índios europeus, havia sírios, havia judeus, havia italianos, e outras pessoas. E por haver tanta gente, havia a diversidade de cultos pagãos em Tessalônica. Para os irmãos terem uma ideia, lá se adoravam os deuses gregos, Zeus e Ares e outros. Tinha culto aos deuses romanos, Júpiter, Marte e ao próprio imperador. Tinha as divindades egípcias, Osíris e Anubis. Tinha as asiáticas e ainda tinha a prática judaica. Então veja a diversidade de cultos e deuses que havia em Tessalônica. E aqui Paulo diz que eles foram libertos desses ídolos. Eles foram transformados desses ídolos. Eles já não cultuavam mais os deuses pagãos e agora serviam ao Deus vivo. Mas aí, querido, eu pergunto, é possível um crente liberto voltar a ter ídolos no seu coração? Porque, da mesma maneira que a igreja de Tessalônica foi liberta, nós também fomos libertos dos ídolos. Mas é possível? E a resposta é sim. Se você ler 1 Coríntios 10, 7, Paulo diz, não façais, pois, idólatras, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, como alguns deles. Não vos faça idólatra. Meu irmão, existe algo no seu coração que você ama, que pode ser empecilho para a sua adoração a Deus? Deixa eu colocar melhor. Você lembra lá de Gênesis 22? Quando Deus põe à prova a Abraão? O que é que ele diz a Abraão? Abraão, me dá teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas. E me oferece um dos montes ali que eu vou te mostrar. E qual é a resposta de Abraão? Senhor, o senhor é doido? Entregar Isaque? Filho da promessa? De maneira nenhuma. Foi isso que Abraão falou? Não. Abraão não fala nada. Não questiona. Embora Abraão amasse Isaque, Deus diz que ele é a quem tu amas. Abraão não se nega a entregar algo precioso que ele tinha a Deus. Como Abraão, eu e você temos pessoas que amamos, nós temos sonhos, temos projetos, mas esses sonhos e projetos, você está disposto a abrir mão por causa de Deus, se Ele pedisse hoje? Você estaria disposto a abrir mão de pessoas, abrir mão no sentido de que de abandonar, deixar e morar longe? Você tem seu familiar que você ama muito, e Deus diz assim, olha, larga a sua família e vai lá para o outro lado do mundo. Abandone eles, no sentido assim, deixe eles viverem, deixe seus filhos, deixe seus netos, deixe sua vida aqui, deixe seu emprego e venha me servir. Qual seria a sua resposta? Temos que ter cuidado, queridos. Por quê? Porque, já disse, está ouvindo, se não falhar a memória, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós tivemos aqui uma série de estudos ano passado com o pastor Ronilson sobre ídolos do coração. Irmãos, lembram? Então, cuidado, querido, para que não haja ídolos no meu e no seu coração. Talvez uma aposentadoria possa ser um ídolo. Ô, pastor, você pegou pesado. Estou querendo tanto me aposentar. Mas cuidado, irmão, porque ela pode virar um ídolo. Não é que é errado se aposentar, apesar de que aqueles que vão, né? Porque nem todos serão mais.
Mas eu me lembro de Moody, Dwight Lyman Moody, da sua biografia. Ele já é um evangelista cansado, um pouco doente, e ele chega para Deus e diz assim: Senhor, tá bom, já estou cansado de pregar o evangelho, no sentido assim, já vivi muitos anos, o que eu queria agora, Senhor, era descansar um pouco com minha família. E ele está orando e ele diz que o Senhor fala ao coração dele, dizendo assim: Moody, se você não quer mais trabalhar, eu não preciso mais de você aí. Se você não quer mais pregar o evangelho, eu não preciso mais de você aí. Aí ele entendeu que ele, se não é para cumprir o chamado dele, Deus o iria levar. E aí ele continua pregando mais 10, 15 anos até morrer. Mas cuidado, queridos, para não termos ídolos no nosso coração. Uma vez libertos dos ídolos, temos que correr risco e não voltá-los. E para finalizar, Paulo elogia eles pela expectativa que havia no coração deles pelo retorno de Cristo. Veja o verso 10. E esperades do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo está elogiando a igreja que estava ansiosa pela volta de Cristo. Eles estavam naquela expectativa da volta de Jesus. E aí, queridos, hoje, lamentavelmente, nós vivemos tempo em que crentes já não almejam a volta de Cristo. Ou melhor, já nem crê na volta de Cristo, em que Jesus voltará a segunda vez. Mas eu concordo com o Hernandes quando ele diz: para aqueles que estiverem despreparados, a segunda vinda de Cristo será um dia de trevas e não de luz, de desespero e não de esperança, de juízo e não de salvação. Viver nessa terra sem esperar a vinda de Cristo, irmão, é loucura. Para a igreja que se converteu e abraçou o evangelho e que se tornou modelo e irradiou da sua bendita influência, não vai existir condenação. A igreja é liberta da ira vindoura quando crê. Não há mais temor quanto ao futuro. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A morte de Cristo nos livra da ira vindoura. Haverá um tempo de ira sobre a terra. Mas muitos serão pegos de surpresa. Por quê? Porque viveram um evangelho de aparência. Viveram um evangelho não de vida. E para finalizar, queridos, eu quero concluir com a seguinte frase. Se Deus for a base da nossa vida, conforme Paulo relata no verso 1, podemos ter certeza que haverá transformação interna e externa. Haverá certeza de salvação, porque ela não depende de nós. Teremos a capacidade de imitar a Cristo, mesmo com as nossas falhas. E não haverá espaço para outros deuses em nosso coração. E viveremos na esperança da volta de Cristo. Mas, se alguma dessas áreas, ou em outras que a Bíblia nos ensina, estamos falhando, escute isso. Precisamos parar e conversar com o Senhor. E pedir para Ele sondar o nosso coração. Se você nesta noite está aqui, ou na internet, se algum desses pontos que falamos, ou de outros que a Bíblia nos mostra, você está falhando, eu lhe aconselho a você parar e conversar com Deus. Porque parece que não, presbítero Antônio Carlos, mas se você conversar com algumas pessoas de anos de igreja, você vai ouvir o que eu já ouvi. Olha, eu não tenho certeza da minha salvação. Você crê que você vai para o céu? Se Jesus voltar hoje, o que acontece? Se Ele me quiser levar, se Ele se agradar. Queridos antigos, a gente escuta isso. Então precisa rever, queridos, como está a sua salvação.
pare e reflita. Eu quero convidar você a ficar em pé. E ao ictus para louvar aquele hino, o último hino, renova-me. E que você reflita como está a sua vida. Diante desses pontos que falamos, que evidenciam, que são características de um salvo, eu e você se encaixamos dentro de algum deles, estamos falhando em algum deles. Pense nisso, meu irmão.